O presidente Jair Bolsonaro deixou o país perplexo ao condenar o isolamento social, única medida que, a esta altura, pode reduzir, em parte, os riscos que os brasileiros estão correndo diante do novo coronavírus. Nós vamos agora mostrar os principais trechos desse pronunciamento e confrontá-los com a realidade e com o que vem afirmando autoridades, inclusive do próprio governo Bolsonaro. Começando pelo trecho em que o presidente se refere à volta dos brasileiros que estavam em Wuhan, na China, origem da pandemia. Desde quando resgatamos nossos irmãos em Wuhan, na China, numa operação coordenada pelos Ministérios da Defesa e Relações Exteriores, surgiu para nós o sinal amarelo. Importante lembrar que essa operação, que de fato foi um sucesso, tinha sido descartada pelo presidente Bolsonaro num primeiro momento. No fim de janeiro, ele chegou a dizer que não traria brasileiros da China e explicou por quê. O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá? Conversado com o Parlamento também. Adiante, no pronunciamento, o presidente sugeriu, na contramão de todas as evidências científicas e de todas as recomendações médicas, que as restrições à circulação de pessoas adotadas até aqui são exageradas. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Neste ponto, convém lembrar que a importância capital de reduzir a circulação de pessoas vem sendo destacada diariamente pelo próprio Ministério da Saúde. Claramente, em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. O colapso é quando você pode ter o dinheiro, você pode ter o plano de saúde, você pode ter a ordem judicial, mas simplesmente não há o sistema para você entrar. É o que está vivenciando a Itália, um dos países do primeiro mundo atualmente. Não tem aonde entrar. Evitar esse colapso, eventualmente, pode ser necessário segurar a movimentação para ver se consegue diminuir a transmissão. No pronunciamento desta noite, Bolsonaro também sugeriu que as escolas deveriam voltar a funcionar agora e que a Covid-19 é um problema quase exclusivo das pessoas idosas. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. Bom, as autoridades de saúde têm lembrado as seguintes coisas. Primeiro, os idosos são de fato mais vulneráveis, mas não é verdade que a doença atinja apenas a eles. Nós vamos ver isso claramente nesta edição do Jornal da Globo. E também existe o fato de que os jovens e as crianças são grandes transmissores da doença. Então, isolá-los também ajuda a proteger os idosos. Vamos ver. A média de idade é 42 anos, a gente está com 50% abaixo de 40 anos, o que justifica parte da fala do ministro, que a gente tem um perfil de pacientes ainda muito jovens que estão sendo diagnosticados com essa nova doença. O caminho que nós temos é um caminho longo, volto a repetir, nós teremos aí em torno de 20 semanas a partir do surto epidêmico, que serão extremamente duras para as famílias, para as pessoas. Cuidem dos idosos. Cuidem dos idosos. É hora de filho e filha cuidar de pai, mãe, avó, tia-avó. É preciso ter muito claro que evitar ligar o telefone para perguntar como é que está, mas não levar sistematicamente. Muitas crianças são assintomáticas, elas não desenvolvem nenhuma coriza,
Não tem uma avó que não coloque um neto no colo e não encha de beijos. Pedir para que elas não os beijem, não os abracem, não dê colo, seria muito duro. Então, conversar, dialogar, procurar proteger. O momento agora é de proteção. Quanto menos idosos nós tivermos com esta gripe, menos pressão nós colocaremos nos leitos de CTI, já que eles, infelizmente, são os que desenvolvem a maior necessidade de cuidado intensivo. Como fazer isso, como dimensionar isso dentro de todas as questões que envolvem determinações de bloqueios, quarentenas, limitação de ir e vir. Importante lembrar também que o isolamento social atacado pelo presidente é defendido pela Organização Mundial da Saúde e por líderes de todo o mundo. Lembrar também que hoje o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, impôs quase 1 bilhão e 300 milhões de pessoas para ficar em casa por 3 semanas. A mesma medida foi tomada pelo primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Nesta noite, eu devo dar ao povo britânico uma instrução simples. Vocês devem ficar em casa. A pandemia está se acelerando. Pedir às pessoas que fiquem em casa e outras medidas físicas de distanciamento são uma maneira importante de retardar a propagação do vírus. Atualmente, não existe tratamento comprovadamente eficaz contra a Covid-19. É ótimo ver o nível de energia agora sendo direcionado para pesquisa e desenvolvimento contra o vírus. Mas o uso de medicamentos não testados, sem as evidências certas, pode gerar falsas esperanças e até causar mais mal do que bem. De volta ao pronunciamento do presidente, ele também fez críticas à imprensa. Grande parte dos meios de comunicação foram na contramão. Espalharam exatamente a sensação de pavor, tendo como carro-chefe o anúncio do grande número de vítimas na Itália. Um país com grande número de idosos e com um clima totalmente diferente do nosso. O cenário perfeito, potencializado pela mídia, para que uma verdadeira histeria se espalhasse pelo nosso país. E também aqui o presidente está na contramão de autoridades, inclusive do próprio governo dele. No fim de semana, o secretário executivo do Ministério da Saúde reiterou que a imprensa está toda voltada para a cobertura desse assunto, disponibilizando informação de qualidade minuto a minuto. Vamos cumprir com aquelas recomendações que estão sendo dadas pelas secretarias, pelos hospitais, pelos municípios, pelos órgãos de imprensa. Toda a comunicação do país está direcionada para esse tema. 100% da programação da televisão, do rádio, está direcionada para esse tema. Todas as informações estão sendo disponibilizadas minuto a minuto. A nossa responsabilidade é muito grande. Bom, as críticas ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro começaram assim que ele terminou e foram bastante duras e vieram de todos os lugares. Do Congresso, de governadores de estado, de integrantes do Judiciário, da sociedade civil e também de representantes da classe médica. O repórter Fernando Rego Barros cuidou de reunir essa repercussão e vai fazer um relato para a gente agora. Boa noite, Fernando. Vamos começar pelo Congresso? Vamos sim, Renata. Boa noite a você, boa noite a todos. Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, se manifestaram logo depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, assim como outros parlamentares. Vamos ver agora o que eles disseram. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse numa rede social: desde o início desta crise, venho pedindo sensatez, equilíbrio e união. O pronunciamento do presidente foi equivocado ao atacar a imprensa, os governadores e especialistas em saúde pública. E que o momento exige que o governo federal reconheça o esforço de todos, governadores, prefeitos e profissionais de saúde, e adote medidas objetivas de apoio emergencial para conter o vírus e aos empresários e empregados prejudicados pelo isolamento social. Maia afirmou que cabe aos brasileiros seguir as normas determinadas pela OMS e pelo Ministério da Saúde, em respeito aos idosos e a todos que estão em grupo de risco. E finalizou:
O Congresso está atento e votará medidas importantes para conter a pandemia e ajudar os empresários e trabalhadores. Precisamos de paz para vencer este desafio. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou nota em que diz que, neste momento grave, o país precisa de uma liderança séria, responsável e comprometida com a vida e a saúde da sua população. Ele afirmou que considera grave a posição externada pelo presidente da República hoje, em cadeia nacional, de ataque às medidas de contenção à Covid-19. Disse ainda que a posição está na contramão das ações adotadas em outros países e sugeridas pela própria Organização Mundial da Saúde. Alcolumbre insistiu que não é momento de ataque à imprensa e a outros gestores públicos. Segundo o presidente do Senado, é momento de união, de serenidade e equilíbrio, de ouvir os técnicos e profissionais da área para que sejam adotadas as precauções e cautelas necessárias para o controle da situação, antes que seja tarde demais. Ainda segundo o presidente do Senado, a nação espera do líder do Executivo, mais do que nunca, transparência, seriedade e responsabilidade. Alcolumbre termina afirmando que o Congresso continuará atuante e atento para colaborar no que for necessário para a superação desta crise. A presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Simone Tebet, se disse perplexa. O líder da minoria no Senado, Randolph Rodrigues, afirmou que Bolsonaro superou todos os limites da irresponsabilidade. O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo, disse que o pronunciamento de Bolsonaro foi excelente e que ele expressa uma visão de estadista e, com coragem, vai na contramão da histeria coletiva. O Ministério da Saúde afirmou que não vai se posicionar sobre as declarações do presidente. Fernando, nós sabemos que em meio a essa calamidade, porque é bom lembrar que nós estamos formalmente em estado de calamidade pública, decretado pelo governo federal, e em meio a ela, o presidente vem num cabo de guerra com alguns dos governadores, ele fez referência a isso no pronunciamento de hoje, e governadores reagiram duramente à fala dele. Sim, Renata, as reações dos governadores também vieram logo, até porque Bolsonaro, como você disse, citou diretamente as medidas que alguns deles têm tomado para conter a pandemia. Vamos ver agora. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, disse que o pronunciamento de hoje mostra que há poucas esperanças de que Bolsonaro possa exercer com responsabilidade e eficiência a presidência da República. Os danos, segundo ele, são imprevisíveis e gravíssimos, e disse que, em respeito às vidas dos maranhenses e em sintonia com cientistas e profissionais da saúde, vai manter todas as providências preventivas e de cuidado em face do coronavírus. O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB, disse que o pronunciamento do presidente foi desconectado das orientações dos cientistas, da realidade do mundo e das ações do Ministério da Saúde. Disse também que o pronunciamento confunde a sociedade, atrapalha o trabalho nos estados e municípios, menospreza os efeitos da pandemia e mostra que estamos sem direção. Os governadores do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e o do Piauí, Wellington Dias, do PT, gravaram vídeos criticando o pronunciamento do presidente. Eu aqui no Piauí tive que adotar medidas duras, medidas como, por exemplo, suspender as cirurgias eletivas, aquelas que estavam já marcadas, cirurgias de casos importantes. Para quê? Seguindo a orientação do ministro da Saúde, o ministro Mandetta, do seu governo, e corretamente, para garantir vagas para quem pudesse precisar por conta do coronavírus. Senhor presidente, não se faz isso por conta de uma gripezinha. Eu sei que as pessoas, nesse momento, vão ter prejuízos de bens materiais, prejuízos nos negócios, prejuízo na renda, mas há algo em primeiro lugar agora, a vida. É a vida humana, senhor presidente. Nós estamos tratando da vida humana. A manifestação em cadeia de rádio e televisão do presidente da República contraria as determinações da Organização Mundial da Saúde. Nós continuaremos firmes,
seguindo as orientações médicas, preservando vidas. Eu peço a você, por favor, fique em casa. Entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil e a Associação Brasileira de Imprensa, ministros do Supremo e o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, também se pronunciaram. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, também se manifestou numa rede social. Disse que a pandemia da Covid-19 exige solidariedade e corresponsabilidade. A experiência internacional e as orientações da OMS na luta contra o vírus devem ser rigorosamente seguidas por nós. Gilmar finalizou: as agruras da crise, por mais árduas que sejam, não sustentam o luxo da insensatez. O presidente da OAB, Felipe Santa Cruz, disse que, entre a ignorância e a ciência, não hesite. Não quebre a quarentena por conta deste que será reconhecido como um dos pronunciamentos políticos mais desonestos da história. A Associação Brasileira de Imprensa afirmou: o pronunciamento em que o presidente Jair Bolsonaro minimiza os riscos da pandemia da Covid-19 e vai na contramão de todas as medidas recomendadas pelas autoridades de saúde, tanto do Brasil como do mundo. Tenta também responsabilizar a imprensa pela justificada apreensão que toma conta de todos. Num momento em que milhares de vidas são ceifadas em outros países e que o coronavírus chega a nosso país de forma ameaçadora, fazendo as suas primeiras vítimas fatais, Bolsonaro refere-se à pandemia como uma gripezinha ou um resfriadinho. E ainda mais grave, recomenda que as medidas preventivas não sejam adotadas pelos brasileiros. Dessa forma, contribui para que o país não se prepare para enfrentar a grave situação que estamos vivendo. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também criticou o pronunciamento. Afirmou numa rede social que o presidente repetiu opiniões desastradas sobre a pandemia. O momento é grave, não cabe politizar, mas opor-se aos infectologistas passa dos limites. Se não calar, estará preparando o fim. E é melhor o dele que de todo o povo. Melhor é que se emende e cale. Fernando, e tivemos reações de representantes da classe médica, que assim como fizemos aqui, apontaram contradição entre o que o presidente disse e o que o Ministério da Saúde está orientando todo mundo a fazer. Exatamente, Renata. O meio médico recebeu o pronunciamento do presidente com incredulidade. Secretários de saúde, especialistas em saúde pública, a Associação Nacional de Saúde e infectologistas repudiaram a fala do presidente. Os secretários de saúde do Nordeste, em nota, disseram: assistimos estarrecidos ao pronunciamento em cadeia nacional do presidente Jair Bolsonaro, onde desfaz todo o esforço e nega todas as recomendações para combate à pandemia do coronavírus. Percebemos com espanto os graves desencontros entre o pronunciamento do presidente e as diretrizes cotidianas do Ministério da Saúde. Os secretários afirmaram ainda: sabemos que iremos enfrentar uma grave recessão econômica, mas o que nos cabe lidar diretamente é a grave crise sanitária. E finalizaram: vamos seguir tocando nossas vidas com decisões baseadas em evidências científicas, segundo exemplos bem-sucedidos ao redor do mundo. Médicos e a Associação Nacional de Saúde também se pronunciaram. É inadmissível uma fala irresponsável, como em outras vezes, mas ainda mais criminosa, em rede de televisão, nesta terça-feira à noite, o presidente da República ir no sentido contrário da conscientização da sociedade brasileira, que é para as pessoas ficarem em casa, fazerem a sua parte e preservarmos as vidas. É preciso mobilização da sociedade brasileira e providências do Judiciário e do Legislativo para que isso não volte a acontecer. Ele vai contra tudo que tem sido falado pela ciência e pelos especialistas em termos de saúde. Ele chegou a ser desrespeitoso com a própria população.
A população ela está assustada com o que está acontecendo, ela está muitas vezes chegando ao pânico por essa situação que está acontecendo, e ela sempre espera do seu governante uma palavra de conforto, uma palavra de alívio e um direcionamento positivo em termos da situação. Para nós médicos, para nós pesquisadores, cientistas, isso contraria tudo aquilo que nós discutimos, inclusive no âmbito do Ministério da Saúde, sob a coordenação do nosso ministro da Saúde, que ouviu toda a comunidade acadêmica e que, na verdade, o Brasil estava muito alinhado, vem estando, na verdade, muito alinhado com a experiência dos países que nos antecederam nessa epidemia e com as grandes autoridades sanitárias do mundo. Olha, Renata, nós vamos continuar acompanhando as reações aqui em Brasília e em todo o país. Qualquer coisa, a gente volta a falar com você. Muito obrigada pelas informações, Fernando. Hora de trazer para a conversa o nosso comentarista de economia, Carlos Alberto Sardenberg. Sardenberg, boa noite. A gente sabe que o Brasil está muito tímido até aqui na reação econômica a tudo que está acontecendo, a paradeira provocada na economia pelo novo coronavírus, na comparação com o que outros países estão fazendo. Eu quero te perguntar, essas declarações, esse pronunciamento do presidente Bolsonaro tem que impacto sobre esse quadro? Olha, Renata, existe um problema muito grave aqui, que é o seguinte: os governadores têm tomado medidas muito efetivas de controle da epidemia. Só que os governos estaduais têm uma grave limitação, que é dinheiro. Os estados têm recursos limitados, vão ter menos recursos ainda por causa da queda na arrecadação, e quem tem dinheiro e quem tem a capacidade de, digamos, imprimir dinheiro e de fazer dívida é o governo federal. Eu tenho visto cálculos aqui de diversos economistas de primeira linha, e eles dizem que tem espaço fiscal para gastar dinheiro com a saúde e gastar dinheiro com os trabalhadores que vão perder parte dos seus salários, com os mais vulneráveis que têm que receber dinheiro vivo para tocar as suas vidas, e também crédito para as empresas que vão ficar sem faturamento. Então, o déficit, obviamente, vai crescer, a dívida, obviamente, vai crescer, mas o Brasil já teve até momentos piores do que se fizer esses gastos todos. A observação do presidente Bolsonaro é um equívoco total, porque ele diz o seguinte: se tudo voltar a funcionar, algumas pessoas a mais vão morrer, mas não vai ter recessão. E é um grande engano, porque vai ter muito mais gente doente, vão lotar os hospitais e vai ter recessão do mesmo modo. Então, o correto é o governo federal gastar dinheiro, e só o governo federal tem esse dinheiro. Se o presidente tem esse modo de ver as coisas, a situação fica muito complicada, Renata, porque quem tem o dinheiro não está gastando isso e nem tem competência para isso. Para não falar, Sardenberg, na desumanidade pura e simples do raciocínio que você está descrevendo para nós. Muito obrigada pelas tuas informações. Exatamente. Bom, e para fechar, durante o pronunciamento do presidente, em rede nacional, teve panelaço em todas as regiões do Brasil.